Olá, esse é o canal Dividindo a Matemática e nessa aula você vai aprender o que são frações equivalentes e também vai aprender a fazer a simplificação de frações. Olha só, eu coloquei aqui que frações equivalentes são aquelas que se escrevem diferente, mas representam a mesma quantidade. Primeiro, eu gostaria que você imaginasse que esses três desenhos dessas três retângulos aqui são barras de chocolate e que a parte pintada de rosa é a parte que a pessoa comeu. Então, aqui, o João, ele comeu essa parte aqui, que desse desenho representa um meio, né? A fração 1/2. Por quê? Porque a barra foi dividida em duas partes e o João comeu uma parte. Essa barra de baixo, que tem o mesmo tamanho da barra de João, é do Luiz. E o Luiz dividiu a barra dele em quatro partes iguais e comeu duas partes, que são as partes que estão pintadas aqui de rosa. Por isso, essa fração é a fração 2/4, porque a barra foi dividida em quatro pedaços e o Luiz comeu dois pedaços. O Cláudio, ele também tem uma barra do mesmo tamanho da de João e da de Luiz, só que ele dividiu em pedaços menores, ele dividiu em 8 partes. Por isso que o denominador dele da fração é 8 e ele comeu 4 partes, né? Que são essas que estão pintadinhas de rosa. Então, a fração dele é 4/8. Aparentemente, essas frações são diferentes, mas elas representam a mesma quantidade. Porque se você olhar, comparar as três imagens, a parte pintada de rosa, ela tem o mesmo tamanho nas três imagens. Então, essas três frações, elas representam a mesma quantidade, por isso elas são chamadas de frações equivalentes. Então, o conceito de fração equivalente é isso, é quando você tem frações, né, diferentes, mas que representam a mesma quantidade. E como que eu faço para encontrar frações equivalentes a uma determinada fração, sem ter a figura, né? Porque eu coloquei a imagem aqui para ilustrar, para você entender o significado de fração equivalente. Mas, como que eu faço para encontrar uma fração equivalente? Se eu pegar essa fração, primeiro aqui, a fração 1/2, para eu encontrar uma fração equivalente a ela, basta eu multiplicar essa fração por um número natural qualquer. Então, é o seguinte, a fração, funciona como uma balança, tá? Então, o que eu acrescentar, o que eu multiplicar em cima, eu também tenho que multiplicar embaixo. Então, para não desequilibrar a balança. Então, aquela balança de pratos. Então, aqui, por exemplo, se eu multiplicar por 2 o numerador, eu também tenho que multiplicar por 2 o denominador. E aí, eu vou encontrar a fração 2/4, porque 1 vezes 2 dá 2 e 2 vezes 2 dá 4. Então, aqui eu encontrei uma fração equivalente a 1/2, tá? A fração 2/4, que é essa daqui, que representa a de Luiz, tá? E se eu pegar a fração 1/2 e multiplicar ela por 4, aí eu vou encontrar a fração ali do Cláudio, olha só. 1 vezes 4, 4, e 2 vezes 4, 8. Então, eu aí encontrei a fração 4/8. Cada fração, ela tem infinitas frações equivalentes. Por quê? Porque aqui eu fiz dois exemplos, né? Eu multipliquei por 2 e multipliquei por 4. Mas eu posso multiplicar por qualquer número que eu queira. Eu posso multiplicar por 3, por 5, por 6, por 7, infinitamente. Por isso que é possível encontrar infinitas frações equivalentes a uma determinada fração, tá? Lembrando que o número que você multiplicar em cima, você também tem que multiplicar embaixo. Então, olha só, vamos ver esse exercício aqui. Vamos encontrar frações equivalentes a 3/5. Como que eu faço isso daqui? Eu vou pegar a fração 3/5 e vou multiplicar pelo número que eu quiser. Vou escolher aqui o 2. Então, eu vou multiplicar por 2 em cima e embaixo. 3 vezes 2, 6. 5 vezes 2, 10. Então, eu encontrei a fração 6/10, que é equivalente a 3/5, tá? Aí, depende do enunciado do exercício. Se estiver pedindo mais de uma, se estiver pedindo duas, você vai pegar a fração de novo, que aqui no caso, eu vou pegar a fração 3/5 e vou multiplicar por outro número natural que eu quiser. Vou multiplicar por 5 agora.
3 vezes 5, 15. E 5 vezes 5, 25. Então, a fração 15/25, ela é equivalente à fração 3/5, tá? O que significa isso? Que se eu pegar a mesma imagem e dividir em 25 partes e pintar 15, a parte pintada vai ter o mesmo tamanho do que se eu pegar a mesma imagem, dividir em 10 partes e pintar 6. Vai ter o mesmo tamanho, tá? Então, elas representam a mesma quantidade, por isso que elas são equivalentes. E também vai representar a mesma quantidade se eu pegar a mesma figura, dividir em 5 partes e pintar 3, tá? Então, 3/5 é equivalente a 6 décimos e a 15/25. Vamos encontrar aqui duas frações equivalentes também a 15/20, que é a letra B. Vou primeiro, então, multiplicar por 2. 15 vezes 2 dá 30 e 20 vezes 2 dá 40. Então, eu encontrei aqui uma fração equivalente, 30/40. É equivalente à fração 15/20. Vou pegar de novo a fração 15/20 e agora eu vou multiplicar por 3. 15 vezes 3 dá 45 e 20 vezes 3 dá 60. Então, a fração 45/60 é equivalente também a 15/20, tá? Então, eu encontrei duas de cada aqui para vocês verem como que funciona isso. Agora, olha só, uma fração, vocês já viram que ela tem infinitas frações equivalentes. Mas como que se faz para você encontrar a fração equivalente mais simples possível? É o que nós chamamos de simplificação de frações. Por exemplo, a fração 15/20. Para eu encontrar frações equivalentes a ela, como eu já tinha dito anteriormente, basta eu multiplicar por um número natural, em cima e embaixo. Mas se eu dividir essa fração por um número natural em cima e embaixo, eu também vou encontrar uma fração equivalente a ela, tá? Só que eu vou estar tornando essa fração uma fração mais simples. E aí, você vai estar simplificando a fração. Por exemplo, 15/20. Só que nesse caso da divisão, no caso que você vai dividir e vai encontrar uma forma simplificada, você não pode utilizar qualquer número natural que você queira. Você só pode usar o número natural que divida o numerador e o denominador de forma que não sobre resto, ou seja, que a divisão seja exata. Os números têm que ser, o número que você escolher, ele tem que ser divisor dos dois números aqui da fração. Então, por exemplo, essa aqui, 15/20, o número que tanto divide o 15 quanto divide o 20 seria o 5, tá? Porque o 15 é divisível por 5 e o 20 também é divisível por 5. Por que eu não posso usar o 2, por exemplo? Porque o 20, ele é divisível por 2? É sim, beleza, dá para dividir e não sobra resto. Mas o 15 não é divisível por 2, porque ele não é par, tá? Então, para ser divisível por 2 tem que ser par. Então, não dá. Por 3, o 15 daria para dividir por 3, porque 3 vezes 5 é 15, né? Então, daria 5. Mas o 20 não é divisível por 3. O 20 não está na tabuada do 3, tá? Se eu dividir 20 por 3, vai sobrar resto. Então, aqui não pode acontecer isso. Então, o número que eu encontrei, que é divisor dos dois aqui, é o 5. E como que você vai saber qual é esse número? Aí, nesse caso, você tem que saber a tabuada, tá? Quem sabe a tabuada consegue fazer isso aqui com facilidade. Então, olha só. 15 dividido por 5 dá 3. E 20 dividido por 5 dá 4. Então, 3/4 é equivalente a 15/20. São frações equivalentes, representam a mesma quantidade. Só que aqui, ao invés de eu estar fazendo pela multiplicação, eu estou fazendo pela divisão, porque eu quero encontrar a forma mais simples possível. Mas aí, para eu ter certeza se o 3/4 é a forma mais simples possível, eu tenho que pensar se existe ou se não existe algum número que divida o 3 e o 4. Nesse caso, não existe, porque o 3 ele só é divisível por 1, né? Que não vai adiantar nada, ou por 3. Mas o 4 não é divisível por 3. Então, essa é a forma mais simples possível da fração 15/20. Significa que essa fração ela está na forma
irredutível. Ou seja, não tem como reduzir mais, não tem como simplificar mais, ela é irredutível. Está na forma mais simples possível. Segundo exemplo, 12/18. Olha, essa tá fácil. Os dois números são pares, significa que eles são divisíveis por 2. Você pode até falar o seguinte, o 6 também dá, o 12 é divisível por 6 e o 18 também é por 6. Mas tanto faz, você pode usar o 6 ou você pode usar o 2, porque você vai ver o que vai acontecer aqui, olha só. 2 dá 6 e 18 dividido por 2 dá 9. 6 nonos. Agora, o que acontece? O 6 e o 9 não está na forma mais simples possível. Tanto 6 quanto 9 são divisíveis por 3. Então, eu vou dividir por 3 aqui e aqui. 6 dividido por 3 dá 2 e 9 dividido por 3 dá 3. Então, 2/3 é a forma mais simples possível, porque no caso o 2 só é divisível por 2 e o 3 só por 3. Então, eu não posso, né, usar um número em cima e outro embaixo, diferente. Então, aqui é a forma mais simples possível. Essa é a forma irredutível da fração 12/18. Se eu tivesse dividido por 6 logo aqui no início, eu já cairia direto na 2/3, que é a forma irredutível, tá bom? Agora, 18/32. Eu já percebi que os dois são pares, então nós vamos dividir por 2. Então, vamos lá, por 2. 18 dividido por 2 dá 9. E 32 dividido por 2 dá 16. Agora, eu tenho que pensar se tem algum número que dá para dividir esses dois aqui. O 9, ele é divisível por 3, mas o 16, ele não é. Tá? O 16 só dá para dividir por 2 ou por 4, então, ou por 8. Então, não dá. Essa aqui é a forma mais simples possível, essa é a forma irredutível, tá? Porque embaixo não é divisível por 3 e em cima é só por 3 ou por 9, tá? Então, essa é a forma mais simples, é uma fração equivalente e eu fiz a simplificação. Então, pode ser que você tenha que fazer no exercício a simplificação de uma fração e é assim que se faz, dividindo aquela fração por um número que seja possível em cima e embaixo. Então, gente, é isso aí. Eu queria pedir para você clicar no gostei e não esqueça de se inscrever no canal, tá ok? Obrigada!